Sim, presidente. Cumprimentar o presidente, cumprimentar demais colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa, funcionários da casa, através das redes sociais também que estão nos acompanhando. É um assunto que já vem se debatendo nesta casa, se criou lei há uns 3 anos, 2016 foi criada a Lei 3332 das feiras itinerantes. O vereador Miguel fez uma tribuna aqui há poucos dias, em virtude do pronunciamento do deputado Santini, na abertura da multifeira, onde comentou sobre esta casa que deveria tomar algumas medidas para impedir a realização das feiras. Muito se debateu, presidente, na época, e buscamos informações em muitos municípios. A doutora Paula fez uma pesquisa enorme para chegar numa lei onde que fosse totalmente constitucional ou o mais possível. E a nossa lei, ela contempla muitas exigências, que é o que o município pode fazer. Eu estive na abertura da FENACHAMP no dia 3 de outubro. O deputado Santini chegou até mim, na época, juntamente com o prefeito e o vice-prefeito, e disse que tinha ficado muito triste com a Câmara de Vereadores, porque tinha recebido um repúdio desta casa. Eu disse a ele que talvez ele tinha recebido tal repúdio porque talvez não tinha real conhecimento dos fatos, que nós tínhamos uma lei dentro do que era possível ser feito. E que se ele tivesse alguma lei que pudesse ser implementada em Carlos Barbosa para tentar dificultar um pouco mais a vinda das feiras, ele que mandasse, que a gente iria estudar. E ele mandou. Ele mandou uma lei de não me toque, a lei 4839 de 2017. Então é uma lei posterior à nossa, vereadora Rosália. A nossa é a 3332 de 2016. Tem 2 ou 3 parágrafos na lei, deles diferente da nossa, e tem alguma coisa que nós temos que eles não têm. 2 parágrafos específicos que nós sinalizamos aqui, é onde que eles dizem que tem que ofertar 50% das estantes para o comércio local, para as entidades do município. Esta situação, na época, a gente discutiu e buscamos uma orientação da DPM. A DPM sugeriu não estabelecer porque ela é inconstitucional. Temos aqui uma ação direta de inconstitucionalidade contra o município de Marau sobre as feiras itinerantes, aonde que diz assim: inconstitucionalidade presente também nos artigos que tratam de espécie de reserva de mercado, exigindo oferta de 50% dos estandes aos comerciantes locais, bem como naquele que restringe a autorização para o funcionamento das feiras aos horários e dias fixados para abertura e funcionamento do comércio local. Exigências incompatíveis com a natureza e brevidade temporal desta espécie de eventos e que praticamente os inviabilizam. Então, não tem como colocar esse artigo na lei, ela é inconstitucional. Se a gente coloca esse artigo, o que vai acontecer? O município vai negar o alvará, eles vão entrar na justiça, o município vai ter que recorrer, gastar dinheiro e a justiça vai dar para eles se estabelecer. Então não tem como fazer. Outro artigo que eles colocaram é o artigo 4º, essa de antes era o artigo 6º da lei deles, no parágrafo único do artigo 4º, 10% da arrecadação de ingressos destinados ao município para repasse a entidades beneficentes. Canela, município de Canela, ação direta de inconstitucionalidade da lei municipal 3.055 de 2010, no município de Canela. Não tem amparo constitucional, entretanto, o dispositivo que prevê a destinação de parte da renda bruta resultante da venda de ingressos ao município, ainda que para repasse a entidades assistenciais, o que tem efeito de confisco e configura tratamento desigual entre os contribuintes. Mais um artigo inconstitucional, que também não dá para se colocar na lei, porque
sempre falamos aqui que nós temos que se amparar a Constituição Federal. Então, mais um artigo que não pode colocar. Outro artigo que eles colocam lá, e que nós temos ele, que é alvará sanitário. Nós exigimos, na nossa lei, o alvará sanitário quando tem venda de alimentos. Vender roupa, tênis, calçado, a gente entendeu que não precisa de alvará sanitário. Então nós não colocamos, eles têm esse artigo. Mas, eu achar interessante colocar ou não colocar, não vai mudar nada, porque eles vão ali e buscam alvará sanitário muito fácil. Tá? E eles têm também na lei, que também estudamos à época, a exigência da procedência de origem. Procedência de origem cabe à Receita Federal. Isso é entidade federativa. Os municípios não podem fazer tal exigência. Também a exigência de cumprimento dos impostos e ICMS, competência estadual. Até na época a gente questionou isso, a DPM, e ela foi muito clara em colocar para nós o seguinte: os comerciantes se sentirem lesados têm que fazer a denúncia à Receita Federal, Polícia Federal, se for pirataria, e fazer a denúncia ao Estado, que cabe a fiscalização do Estado e da União. Então, também não dá para colocar. E a nossa lei tem, além da lei deles, que nós exigimos exclusivamente pessoa jurídica. Na lei deles pode ser pessoa física. Então, um sacoleiro pode ir comprar, botar uma barraquinha aí, e encher e fazer uma feira itinerante de sacoleiros. Nós não permitimos, só pessoa jurídica. E também temos no artigo 1º nosso, uma definição de feira de caráter eventual, que ela não pode ocorrer em períodos inferiores a 6 meses. Isso está na nossa lei também, e na lei deles não está. Então, para deixar claro, e que nós, no ano passado, os vereadores estivemos em reunião com comerciantes de Carlos Barbosa, nesta casa, juntamente com o Dr. Saulo Baú, onde trouxeram algumas propostas. A gente pegamos as propostas, estudamos todas, e todas as propostas colocadas aqui, a maioria, para não dizer uma, que deu para aproveitar que não era inconstitucional. Então nós não podemos ficar aqui fazendo lei que depois o município gaste recurso público para poder se defender de uma ação que eles vão entrar. Tem o livre comércio, tem também o dispositivo que da livre concorrência, tudo isso emperra em muitas coisas que nós não podemos barrar. Nessa primícia, teríamos que proibir, então, de que se venda leite em Carlos Barbosa se não for Santa Clara, que não se venda faca se não for Tramontina, que não pode mais ninguém comprar pela internet, pelo e-commerce. Não dá, né? O livre comércio ele é amplo e abrange muita coisa, presidente. Também nessa situação, a gente sempre fala que a lei é um guarda-chuva, e ela, embaixo dela tem várias feiras. Feira do produtor, feira do peixe vivo, a multifeira que teve aí, que tinha comerciantes de outros municípios, a feira do Festa e Queijo. Todas essas feiras são amparadas nesta lei das feiras itinerantes, porque elas são itinerantes, essas feiras. Então, tudo isso tem que ser estudado. E nós aqui, como legisladores, vereador Miguel, a gente sempre tem que trabalhar, e buscamos trabalhar amparado na legislação, com pareceres jurídicos embasados nos fatos, para poder criar uma lei. Então, eu acredito que, falei nessa casa, que o deputado Santini, talvez ele foi infeliz na sua colocação, porque talvez ele não conhecia a nossa lei. E ele falou desta casa. Eu sempre falo que tem que falar da pessoa e não da instituição. Se tiver alguma coisa contra o vereador Denir, fale do vereador Denir, não fale da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é uma instituição perene, o vereador é passageiro. Então, se tem que atacar alguém, ataque o vereador, e não a instituição. A vereadora Rosália pediu a parte. Sim, vereador Denir. É importante o assunto que o senhor traz na tribuna, apesar do o vereador Miguel já ter trazido este assunto há um tempinho atrás,
Mas como o deputado encontrou o senhor e não gostou de a Câmara ter enviado um ofício, é bem importante que ele saiba que nós, barbosenses, também não gostamos do que ele colocou lá na feira, porque nós tivemos uma feira com excelente qualidade, atrativo para os nossos munícipes. A feira provou por A mais B que é real a necessidade do nosso povo de ter bons preços, e a Câmara fez tudo o que estava a seu alcance. Nós recebemos todos os lojistas, nós conversamos dentro da institucionalidade, não adianta criar projeto inconstitucional, como o próprio vereador está comentando, e nós tivemos a prova viva. Se vocês analisam quantas vezes a Feira do Brás está vindo para a nossa cidade e quantas pessoas frequentam, desde lá no início, lá atrás. Então, significa que nós orientando o povo está tendo entendimento do que está comprando, que não é de qualidade, que vale a pena valorizar o nosso comércio, valorizar o nosso município, e que, se tiver algum problema, nós temos aonde recorrer, nós temos aonde ir trocar. Então, mais uma vez, entra o que foi comentado. Orientação, e entra a parte que os lojistas fizeram, a feira que foi feita, que foi uma feira que realmente valorizou o povo de Carlos Barbosa, e o povo valorizou os lojistas em contrapartida. Então é bem importante que esse deputado, diria um dito, um amigo nosso, dê a César o que é de César. Ele que é deputado, por que não cria leis que fecham com o que é de entendimento do Estado e do Federal? Nós, munícipes, não podemos criar esse tipo de lei. Muito obrigado. Vereador Jurandir. Obrigado, Denir. Muito importante a colocação. O nobre deputado vem aqui, denigra a imagem da Câmara, né? E aí, porque ele recebe uma moção de repúdio, que eu acho que foi justa, digamos, de repente lá na Câmara, ou recebeu em mãos, ninguém, ou muito poucos ficaram sabendo. E aí ele vem cobrar do senhor que ficou triste. E, na verdade, ele deveria ter, na hora que ele te abordou, deveria ter pedido desculpa por dizer que não sabia do entendimento que a Câmara de Barbosa já tinha tentado fazer e fez o que era possível, né? E indo de encontro ao que diz a Rosália, eu acho que também concordo contigo, Rosália, essas feiras itinerantes estão cada vez tendo um público menor, e o sucesso da feira da CI desse ano, eu acho que não gera dúvida, ela vem crescendo a todo ano, foram muitos mais visitantes do que a população de Carlos Barbosa. Então isso só prova que o sucesso dessa feira vai continuar, ela vai crescer cada ano mais, e que todo mundo que puder fomente essa feira. Inclusive eu andei visitando a feira e muitos expositores que estavam lá com preços também bem acessíveis, de produtos que a gente conhece, de pessoas que a gente conhece, que a gente conversa todo dia, e que a gente tem que valorizar, porque é essas pessoas que mantêm também o emprego, que ajudam a que o município continue pujante e tendo os índices que tem nos últimos anos aí. Obrigado, Denir. Vereador Miguel. Obrigado pela parte, Denir. Eu só quero agradecer, levado esse assunto de novo aqui nessa casa, que o senhor vai mandar a lei municipal para ele lá, porque eu falei bem claro, eu não estou contra o deputado, que ele está ali para levar as emendas para o município e tudo. Mas eu acho que ele falou que os vereadores tinham que fazer uma lei, e eu cobro dele mais uma vez. Que quem tem que fazer as leis que proibir vir aqui em Carlos Barbosa é os deputados federais. Isso que eles têm que fazer. Né? E aí manda para nós que nós fomos cumprir a lei. A reforma política, eles começaram por quem? Não começaram por vereador? Os mais humildes? Por que não começaram lá para o Senado Federal, o Senado e os deputados federais? Isso que tem que fazer, dar exemplo. Então, eles começaram por nós. Eu digo, eu como vereador, eles começaram a lei para os vereadores. Então, Denir, agradeço mais uma vez ter levado o assunto,
e ele vai ver que nós temos a lei municipal, sim, e nós estamos cumprindo as leis, que é a lei federal, estadual, as leis nós temos que cumprir. Obrigado pela parte. Obrigado aos vereadores aí, presidente. Obrigado, Denir. Quando esse assunto foi levantado aqui no plenário, e foi proposto o envio de um ofício, foi feito pela mesa diretora enviado esse ofício. Ele somente retratou a nossa insatisfação, foi um ofício em termos educados, não partimos para ofensa nenhuma, só dizendo que o que estava na nossa alçada foi feito com a lei em 2016. O que ele imaginava, o que o deputado imaginava que pudesse fazer, é algo que nós pensávamos e que foi dado pela parte jurídica dizendo que era inconstitucional. Então foi isso que a gente demonstrou. Acredito que ele está fazendo um drama, fez umas colocações inadequadas e inoportunas para aquele momento, achando que não tivesse nada. Mas o ofício que partiu então desta mesa diretora foi no sentido de somente dar consciência para ele de que foi feito tudo que podia ser sido feito, e aqui a gente fica com a consciência tranquila, porque nos reunimos com a ACI, com a assessoria jurídica da ACI também, e foi encontrado a melhor maneira possível para aquele momento. Foi feita aquela lei em 2016 que o vereador traz agora para essa casa. Mas é importante esse assunto também para demonstrarmos que o Poder Legislativo está atento às situações do município. E foi atento nessa situação também, não foi um desleixo, não é um descaso nosso com a nossa população, nossos comerciantes. Obrigado. Obrigado, presidente, aos colegas vereadores que manifestaram sua opinião. Sim, entendo eu que esta casa procurou estabelecer, dentro do que permite a legislação, a Constituição, uma lei, exigindo vários fatores. Contrato, PPCI, todas as empresas constituídas com CNPJ estabelecidas para poder participar das feiras. E era o que cabia. Contanto que o que ele está sugerindo, e está na lei que nos enviou, todos os artigos a mais são inconstitucionais. São exigências que não podem ser feitas no momento que está requisitando autorização para essas feiras. Como falei, a atividade econômica tem a livre iniciativa, o livre comércio, e não se pode impedir isto. Não se pode, pelo fato da concorrência, de gerar a concorrência. Desta forma, eu me manifestei porque fui abordado no dia 3 de outubro, diante de uma abertura de um evento na cidade de Garibaldi, e que o vereador Miguel tinha trazido há poucos dias nesta casa esta situação. Buscamos então, vereador Enio, esclarecer esses fatos. Espero que não tenhamos mais esses constrangimentos para esta casa. Como falei, se dirige ao vereador e não à instituição Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente.